Seja bem-vindo a mais um devocional Sabedoria para Hoje, do Logos Podcast, um programa do Seminário Batista Logos. Tua fala te denuncia. Já ouviu, já leu uma frase assim? Esta afirmação pode soar positiva ou negativamente, depende do contexto em que ela é direcionada. No caso da carta de Tiago, ela identifica uma ação negativa que deve ser evitada. Veja o que o texto nos diz em Tiago, capítulo 4, versos 11 e 12. Caros irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão ou passa a julgar o seu irmão, acaba protestando contra a lei e a julga também. Ora, se passas a julgar a lei, cessas de obedecê-la e assumes a posição de juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, no entanto, quem és para julgar o teu semelhante? Tiago afirma que a ação ou o hábito de maledicência condena a própria pessoa. Mas deixe-me começar por outro personagem. O apóstolo Pedro é criticado até hoje por ter negado a Jesus. Mas há um aspecto positivo naquele triste episódio. O seu sotaque era inconfundível. E ainda que tivesse tentado disfarçar, passando-se por alguém que não seguia Jesus, os que estavam com ele o apontavam e diziam com toda certeza: és igualmente um deles, porquanto o teu modo de falar o denuncia. Tua fala te denuncia. Isso está registrado em Mateus 26, verso 73. Perceba que, apesar de suas falhas, Pedro serve de um belo exemplo. Seu jeito de falar lembrava seu mestre, lembrava Jesus Cristo, o que revela sua proximidade, sua intimidade com ele. Mesmo naquele momento, insistindo em negar, ele era de fato discípulo de Cristo. Quando nossa fala não nos identifica com Cristo, talvez seja um indício de distanciamento. O problema se agiganta quando nossa fala nos denuncia negativamente, revelando um insistente pecado. Pior ainda, quando este insistente pecado torna-se um hábito, negligenciando o amor. Pois bem, é exatamente isto que Tiago trata nesses versos. Ele condena a maledicência, que é a ação ou o hábito de falar mal dos outros, de difamar, de fazer comentário maldoso, baseado em julgamento próprio, sempre desequilibrado. Há 4 afirmações que Tiago apresenta ao exortar seus leitores nesses versos. E eu quero considerar a primeira, deixando as demais para os próximos devocionais. A primeira é que julgar os outros é falar mal do irmão. Veja o que Tiago escreveu novamente. Não faleis mal uns dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão, ou passa a julgar seu irmão, acaba protestando contra a lei e a julga também. Ao julgar, a pessoa forma um conceito sobre alguém que o direciona à crítica e condenação, podendo expor erroneamente aquela pessoa aos ouvidos de terceiros. É óbvio que Tiago não está indo contra o restante das Escrituras, que sempre exortou o salvo ao exercício do discernimento, o que implica em julgar a realidade observável, procurando seguir os princípios de Deus. Não devemos ocupar o lugar do perfeito juiz, e isso consideraremos nos próximos devocionais.
mas em sintonia com ele, o juiz, somos exortados a julgar tudo e reter o que é bom. No entanto, mesmo diante do pecado de alguém, não devemos assumir a prática da maledicência. Perceba que Tiago não entra no mérito do irmão ter pecado ou não. A orientação é genérica. Quer tenha pecado ou não, não fale mal do irmão. A expressão usada por Tiago literalmente está dizendo: não prejudique alguém por meio do sussurro às costas. Não prejudique alguém por meio do sussurro, à surdina. Até porque a condenação do pecado de terceiros não deve servir de desculpa e motivação para também pecarmos. Falar mal de alguém significa que você contribuirá para estigmatizar a imagem desse alguém diante das outras pessoas. Diz o ditado: quem tem fama deita na cama. Isto é, se alguém teve sua imagem associada a um mal, esta fama o acompanhará sem muito esforço. Quantas pessoas possuem sua reputação definitivamente arruinada porque um dia alguém expressou um julgamento negativo a seu respeito? Podemos pensar nisso de outra forma. O que seria de nós se o Senhor, ao contemplar o nosso pecado, não somente o condenasse, mas o espalhasse para todos, afirmando que jamais nos libertaríamos de tal pecado e de suas consequências? Já pensou? Como as pessoas nos veriam? Elas nos dariam oportunidades? Elas se abririam para desenvolver relacionamento conosco? Elas nos amariam? Ou nos olhariam tortamente, com aquele sorrisinho matreiro, tão comum na ação de manter a pessoa enterrada em seu caixão de tristeza e desprezo? Por que não devemos falar mal dos irmãos? Talvez a primeira resposta seja pelo fato de sermos irmãos uns dos outros. Sermos da mesma família, o que nos coloca em pé de igualdade quanto às possibilidades. Logo devemos nos amar, nos importar com o bem-estar uns dos outros. Devemos suportar, encorajar e edificar uns aos outros. Você conhece alguém que caiu? Você conhece alguém que está com dificuldades de se reerguer e continuar a caminhar como igreja? Então ajude essa pessoa. Ajude esse irmão. E lembre-se de que sua ajuda é iniciada e perdurada em não a menosprezar por ter pecado ou por estar enfraquecida, pois isso condenará seu senso de realidade e sua ação de discernir e agir sabiamente. Sua ajuda também é iniciada e perdurada em não falar mal dessa pessoa, ajudando a manchar sua imagem e reputação. Seja um instrumento de Deus para a sua edificação. Lembre-se do que o próprio Tiago já escrevera no capítulo 3, versos 13, 17 e 18, eu vou relembrar você desse texto. Diz assim: quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade que tem origem na sabedoria. A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Seja um instrumento de Deus para a edificação da vida de outras pessoas. Você está no Logos Podcast e assistiu a mais um Sabedoria para Hoje, um programa do Seminário Batista Logos. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe.